Hoje vamos começar a trabalhar alguns temas de geopolítica. E aí, vendo as análises das provas do Enem, fazendo aí estatísticas, eu percebi que o assunto que mais cai em geopolítica no Enem é a questão do Oriente Médio. Então nós vamos começar por esse assunto tão importante aí, que é a geopolítica do Oriente Médio. E é lógico que, para a gente poder entender essa geopolítica, nós temos que observar alguns conceitos muito importantes aí para poder entender todo esse processo. Então, olha só, nós temos aqui como conceitos importantes nação. Nós temos como conceitos importantes Estado. Não tem como você analisar a geopolítica de qualquer região se você não souber distinguir o que é nação do que é Estado. Então, primeiro a gente vai ver esses conceitos. Nação, pessoal, é um grupo de pessoas com aspectos, com características semelhantes, como etnia, idioma, religião e cultura, possuindo uma em destaque identidade superior. É uma questão de pertencimento, desculpa. Então, essas pessoas que possuem aspectos semelhantes, né, sejam a mesma origem étnica, falam o mesmo idioma, o idioma é um caráter unificador das nações, professam a mesma religião, têm os mesmos costumes, culturas, e isso tudo faz com que essas pessoas tenham um sentimento de identidade superior. Somos um grupo, somos uma família, somos iguais. E se somos iguais, somos diferentes dos outros que não são da nossa nação. O Brasil, por exemplo, é uma nação, porque existe o povo brasileiro. Esse povo brasileiro tem a etnia mistura de negro, branco e índio. Depois vieram também os orientais, eslavos, assim por diante. Nós temos o idioma português, por mais que nós temos sotaques aí, né, porque a nossa dimensão é continental. Nós temos a religião cristã como sendo um elo ligador, por mais que nem todos são cristãos, mas o cristianismo é presente na cultura nacional, tanto em festas religiosas, olha a Páscoa aí, por exemplo, e os costumes, né, as tradições e assim por diante. Isso tudo une a gente em torno de um grupo, nós somos o povo brasileiro. Agora, ser um povo, no passado já bastava, esse povo está nesse local, o local é daquele povo. Porém, com o fim da Idade Média, você tem necessidade de você criar estados nacionais modernos, onde esse povo, para poder estar salvaguardado, eles têm que ter um território, tem que ter um chefe de Estado. Esse chefe vai ter que ter uma certa representatividade, pode ser uma monarquia ou uma república, pode ser presidencialista ou parlamentarista, tem que ter um conjunto de leis, uma constituição,
E especialmente, para que se configure como Estado, tem que ter reconhecimento internacional. Os outros países têm que reconhecer e considerar você como sendo dono daquela região, como sendo legítimo. Assim você vai ser o quê? Um Estado. Então, um Estado é toda nação politicamente organizada. Isto é, que possui um território, um governo, leis, constituição e, principalmente, reconhecimento internacional. Há vários e vários casos de pessoas que se consideram chefe de governo, mas para tal eles têm que ter um reconhecimento. Quando é eleito um presidente, um primeiro-ministro, quando ele vai tomar posse, é convidado chefes de governo de outros países para poder vir essa posse, para poder mostrar, né, reconhecimento de que aquilo lá é um líder legítimo. Teve casos, por exemplo, de cisão no Brasil, como a Revolta Farroupilha, onde você tinha uma Constituição, você tinha Bento Gonçalves, você tinha o espaço. Porém, poucos países, né, eu acho que só o Uruguai, mais um outro, reconheceu que a República Sul-Rio-Grandense era um país. Logo depois o governo brasileiro abafou aquele movimento e, né, a gente fala com o movimento separatista, mas durante um certo tempo, chegou a ser mais de 10 anos, lá existia um outro país. Né? Só que não teve o mais importante, o reconhecimento internacional. Esse lance de você criar estados, principalmente os estados modernos, são criações da Europa, que no seu processo de colonialismo, século XV, XVI, XVII, de neocolonialismo, XVIII, XIX, neoimperialismo, dominou diversas áreas e criou fronteiras, criando países. Na Europa, o processo foi mais natural. Primeiro formou a nação e a nação criou o Estado. Porém, em boa parte do mundo não teve nada de natural. O que aconteceu? O colonizador criou o Estado colônia, né, e aí foi formando nesse Estado colônia uma nação. Se é que formou, né, um sentimento de nação. Então foi feito às avessas. E isso aconteceu em diversas partes do mundo. O Brasil primeiro criou o país, Brasil, colônia, depois império, depois república, para o povo que aqui estava se sentir uma nação. Eu costumo falar de forma bem simples, que a nação são as pessoas e que o Estado é a casa dessas pessoas, o país. Então, a nação é como se fosse o povo e o Estado é como se fosse o país. O Brasil é um Estado ou nação? É os dois. É a nação brasileira, é o país Brasil. É um Estado-nação.
E o normal é isso. É cada povo aonde está, se configurar como território, ter reconhecimento internacional, ser um país. Porém, existem muitos problemas no mundo. E esses problemas derivam de quê? De nação que não tem Estado, outro problema é de Estado com várias nações. Então, isso aqui e isso aqui são o que motiva muitas guerras e conflitos no mundo. Países que têm vários povos, ou um povo que não tem o seu país. Ele até habita uma região, mas essa região, ele não tem domínio, autonomia, controle. Ele está subjugado, né, a um outro governo que representa um outro povo. Então você está sendo controlado por esse outro povo. Aí que mora o perigo, aí que gera o problema. Você tem, por exemplo, na história, né, da colonização, a criação de regras para a colonização da Europa feita pela Conferência de Berlim, no final do século XIX. Após isso, você tem o quê? A criação dos países da África, feitos pelos colonizadores com o interesse de explorar as riquezas daquela região. Isso gerou bagunças que até hoje são motivos de guerras. Na África existem muitos países com mais de um povo. Existem povos que estão em vários países. Porém, isso não foi exclusivo da África, não. Uma região que sofreu bastante com esse processo de imperialismo é o chamado Oriente Médio. E o Oriente Médio ele foi dividido, ele foi repartido em 1916, através de um acordo chamado Acordo Sykes-Picot. Esse acordo de Sykes-Picot estabeleceu as bases para a colonização do Oriente Médio. Foi feito principalmente pelo Reino Unido e pela França. Essas duas potências foram as colonizadoras do Oriente Médio. Então, hoje, quando você observa as fronteiras do Oriente Médio, você vai ver que há muitas retas, fronteiras artificiais, criadas pelos colonizadores que dividiram de acordo com, né, os seus interesses. A França pegou uma região, a Inglaterra pegou outra, uma parte ficou independente, né, que sempre foi simpática ao Ocidente, que é da família Saudi, né, a Arábia Saudita. E aí você tem essa região aí sendo palco de vários conflitos, de vários problemas. Antes de 1916, existia um império chamado Império Otomano. O Império Otomano era comandado por um povo. O povo chama-se povo turco. E você sabe que povo é o quê? Nação. Então, olha só, eu vou bugar o cara da câmera, ó. Você tem aqui, ó, a Turquia, e esse povo aqui mandava em boa parte do Oriente Médio.
Só que essa outra parte aqui não é formada por turcos, é formada por outros povos. Você tem os árabes, você tem os curdos, você tem os judeus, aqui ó, você tem os persas, aqui os afegãos. São vários povos que a maioria deles era subjugada por quem? Pelos turcos. O Oriente Médio era um império, Império Otomano. Esse império caiu durante a Primeira Guerra Mundial. Os povos, especialmente os árabes, que eram a maioria, apoiaram Inglaterra, Reino Unido e França no fim do Império Otomano. Eles lutaram na Primeira Guerra do lado desses que depois iriam colonizá-los. Eles acreditavam que após o fim do Império Otomano, eles iam ser independentes. Porém, o que aconteceu é que eles foram dominados por Inglaterra e França, que criaram esses países. E depois, com as suas independências, você tem ainda uma forte relação imperialista, né, de dominação, especialmente com a busca de recursos naturais. Estou falando de hidrocarbonetos, especialmente o carvão, o gás natural e o petróleo. Né? E aí isso você vai gerar várias e várias tensões na região. Então, as fronteiras que existem hoje do Oriente Médio foram criadas há 103 anos atrás, há muito pouco tempo. E não foram feitas o quê? Pelos povos da região, foram feitas pelos colonizadores. Eu vou pegar aqui, ó, e vou listar alguns aspectos do Oriente Médio. Primeiro aspecto, povos, nações. A pessoa que não compreende a história, a geografia, não entende sobre outras áreas, tende a generalizar. Então tem gente que até hoje acredita que o Oriente Médio é formado por um único povo, um único grupo. Porém, isso não é verdade. Se você acha que o Oriente Médio é um único povo, você não pode jamais achar ruim quando, por exemplo, um norte-americano ou um europeu acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, ou que a gente dança rumba, aqueles ritmos lá da América Central. Acho que a gente é tudo igual, né? Porque assim, os países mais desenvolvidos acham que o Brasil é que nem os nossos vizinhos. E nós sabemos que o Brasil é um povo, o brasileiro é um povo, o argentino é outro povo, o peruano é outro povo, né? A colonização foi espanhola, mas foi formada de forma diferente. Né? Peru e a Argentina não é a mesma coisa. Como o Brasil, definitivamente não é a mesma coisa que eles. E uma coisa que nos diferencia bastante deles é a colonização portuguesa e o idioma português, que divide, tanto que o idioma é importante para formar uma nação. Então você não pode pegar aqui e achar que o Oriente Médio é uma coisa só. Porque você vai estar caindo num erro de tratar com estereótipo e com generalizações. Então olha só. Entre esses povos e nações, nós temos o povo árabe, esse aqui é o mais conhecido, e ele compõe vários países do Oriente Médio, mas além do povo árabe, nós temos o turco, aquele que mandava em tudo, nós temos o curdo, nós temos o judeu, Israel, né? Nós temos o persa, nós temos o afegão.
Um exemplo, o 11 de setembro de 2001 foi um ataque de um grupo árabe contra os Estados Unidos. Um grupo de origem saudita, mas que estava sediado no Afeganistão, que são povos afegãos. Afegão e árabe não é persa. Estão na mesma região, é lógico que tem modos de vida semelhantes porque vivem no deserto e tudo. A religião é a mesma, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, nós aqui na América do Sul, nós temos o cristianismo, que é um elo igual aos argentinos. Colonização europeia, porém, o idioma, a português aqui e espanhol lá. Não é a mesma coisa. Então, assim, após o 11 de setembro, você via muita gente nos Estados Unidos perseguindo e atacando os iranianos, os persas. E eles falavam assim, mas por que eles estão fazendo isso? Quem atacou vocês foram os árabes. Não, é tudo a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Árabe é uma coisa, persa é outra. Então, os persas estão no Irã, olha só aqui. Esse país é o Irã. Esse golfo aqui, ó, e tem muito petróleo, é o Golfo Pérsico. Você tem aqui Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, são países, e o Irã, que exploram o Golfo Pérsico. Persa não é árabe, mas estão aqui na mesma região. Nessa região também você tem várias religiões. É lógico que a religião dominante lá é o islamismo. Mas você tem o judaísmo e você tem o cristianismo. E até nas próprias religiões você tem o quê? Subdivisões. Por exemplo, o islamismo você tem dois grupos principais, são mais, mas são os principais. Xiitas e sunitas. Por exemplo, quando você fala de cristianismo, você tem os católicos. Mas aí depois houve a cisma do Oriente e criou os ortodoxos. Depois houve a reforma protestante e criou os anglicanos, os calvinistas. E depois houve o movimento neopentecostal, o pentecostal, depois neopentecostal. No último censo no Brasil, você poderia escolher entre mais de 100 religiões de origem cristã. Vocês acham que se o cristianismo dividiu tanto assim, apesar de ter muitos preceitos, são muito parecidos, vocês acham que o islamismo ia ser uma coisa só? Não. Por exemplo, a Arábia Saudita é sunita, o Iraque é xiita, tem também sunitas no Iraque, mas a maioria é xiita, então há o quê? Há um contraste aí, ó. E você não pode tratar como uma coisa só. Xiita e sunita são ramos diferentes do Islã. Antigamente o pessoal simplificava falando o seguinte, que xiita é o muçulmano radical e sunita é o muçulmano mais de boa, só que isso não é verdade. Você tem xiitas radicais e tem xiitas mais de boa, você tem sunitas radicais e sunitas mais de boa. Você não pode simplificar assim. A Revolução Islâmica que colocou religião com Estado no Irã é xiita, foi radical. Mas o Estado Islâmico agora também ele é sunita, ele é diferente. Então eu não posso simplificar assim não. Tem que saber que são o quê? São ramos diferentes, é uma divisão no meio do islamismo. Tá? E países? Países são vários. Você tem Irã, Iraque, Iêmen, Omã,
Arábia Saudita, Turquia, Síria, Líbano, Afeganistão, Israel, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados, Árabes Unidos. São vários e vários e vários países, tá? Não é uma coisa só, eu não posso simplificar assim. Maioria criada com o acordo de Sykes-Picot. Localização. Então aqui, ó. Localização do Oriente Médio. Ele está no continente asiático. Está entre o Mar Negro, o Mar Cáspio, aqui ao norte, o Cáucaso. Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo. Aqui o Mar Vermelho. Aqui o Golfo Pérsico. Esse oceano aqui
Oceano Índico. Aí aqui você pega fronteira com Paquistão e aqui a Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, países que faziam parte do bloco socialista, faziam parte da União Soviética. Então essa aqui é chamada o quê? Localização. Do Oriente Médio. Lembrando que esses países aqui, eles foram criados com o Acordo de Sykes-Picot no fim durante a Primeira Guerra Mundial, né? Aí teve o apoio dos colonizadores. Quais foram os colonizadores? Aqui, ó, Reino Unido e França. Então, esses caras aqui colonizaram o Oriente Médio, de olho especialmente nas riquezas, no petróleo que tem aqui no Oriente Médio. Essa região é uma região muito árida, muito seca. Você vai ter os rios Tigre e Eufrates, na chamada Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque. Você tem o Rio Jordão, você tem o Mar Morto. Mas é uma região muito seca. A água é um elemento muito importante. E uma coisa fundamental, o Oriente Médio faz ligação da África, Europa e o restante da Ásia. Então a localização é bastante estratégica. Eu mostrei na minha aula sobre cartografia, né, sobre localização, que os antigos mapas TO, que mostravam o leste para cima, tinha aqui, ó, Jerusalém como região central, aí você tinha a Ásia ao norte, você tinha a Europa e a África. Eles não conheciam a América, então o mundo para eles era esse, né? Então essa aqui é a chamada localização. Essa foi uma apresentação sobre o Oriente Médio e na próxima aula eu vou abordar aí alguns conflitos, alguns problemas, pode ser? Obrigado.